Imagina que você está diante de um trator que parece mais um foguete espacial do que uma máquina agrícola. Motores de turbina rugindo como se fossem de avião, pilhas de hidrogênio que não soltavam fumaça e cabines futuristas que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Mas aqui está o ponto de virada. Todas essas máquinas existiram, e todas fracassaram. Hoje vamos mergulhar na história de 10 tratores que poderiam ter mudado a agricultura para sempre, mas que acabaram enterrados no esquecimento. Invenções tão avançadas que os agricultores simplesmente não estavam prontos para aceitá-las. Alguns eram caros demais, outros complicados demais, e alguns pareciam tão estranhos que assustavam mais do que atraíam. Mas todos deixaram marcas que, décadas depois, ainda podemos ver nos campos modernos. Acredite, quando chegarmos ao número 2, você vai ficar sem palavras. Número 10. Ford Typhoon, 1957. O rugido de um jato no campo. 2 anos antes do trator movido a hidrogênio, em 1957, os engenheiros da Ford decidiram levar a ideia de futurista a outro nível. Eles criaram o Typhoon, um trator que não usava pistões nem virabrequins, mas sim um motor de turbina a gás, como os que rugem dentro de um avião. Nos planos, era uma loucura brilhante. A turbina podia alcançar até 45.000 rotações por minuto, algo impensável em uma máquina agrícola. Combinada com uma transmissão automática, prometia uma condução suave e sem esforço, numa época em que a maioria dos fazendeiros ainda lutava com câmbios duros e embreagens pesadas. No papel, era potência pura, mais de 100 cavalos de força prontos para transformar os campos. Mas, na prática, as coisas desandaram rapidamente. As turbinas eram caríssimas de fabricar, devoravam combustível e exigiam uma manutenção que nenhum mecânico de fazenda conseguiria fazer apenas com uma chave inglesa. Além disso, os agricultores não confiavam em um trator que soava como um jato de aeroporto. O resultado foi inevitável. Apenas alguns protótipos foram construídos antes que o projeto fosse abandonado. Mesmo assim, o Typhoon não foi em vão. A transmissão testada evoluiu para sistemas que, mais tarde, chegaram aos tratores comerciais. Mas a ideia de um trator com motor a jato ficou como uma relíquia audaciosa dos anos 1950. Número 9. Alice Sharma, 1959, o pioneiro impossível. Em 1959, a empresa Alice Sharma surpreendeu o mundo com algo que parecia impossível, um trator movido a hidrogênio. Era um protótipo construído sobre um chassi pequeno, mas o que havia dentro dele parecia coisa de ficção científica. Mais de 1.000 células de combustível conectadas, gerando eletricidade silenciosa que alimentava o motor. O resultado? Uma máquina que, em vez de fumaça, soltava vapor d'água. Para os agricultores dos anos 50, acostumados a motores barulhentos e cheios de graxa, aquilo era incompreensível. Precisava de tanques enormes de oxigênio e hidrogênio, fiação delicada e um cuidado extremo em cada operação. Era caro demais, frágil demais e avançado demais para a vida no campo. O projeto nunca passou de um experimento exibido em feiras e museus, mas deixou uma marca enorme. Na verdade, a pesquisa com essas células de combustível mais tarde inspirou a NASA e o desenvolvimento militar, e hoje é impossível não vê-lo como uma profecia. O que em 1959 parecia um truque impossível, hoje está cada vez mais próximo da realidade com os tratores elétricos e movidos a hidrogênio que começam a chegar ao mercado. Número 8. John Deere, anos 80. O motor rotativo que nunca foi. Em plena década de 1980, quando a agricultura americana enfrentava uma crise de dívidas e milhares de fazendas lutavam para sobreviver, a John Deere decidiu apostar em um projeto que parecia pura ficção científica, um trator impulsionado por um motor rotativo Wankel. Diferente dos motores de pistão tradicionais, o Wankel usava rotores que giravam de forma contínua, sem válvulas nem pistões subindo e descendo. A promessa era de um motor mais leve, com menos peças móveis e capaz de queimar diferentes tipos de combustível. Para os engenheiros da Deere, poderia ser a revolução definitiva, tratores mais compactos, potentes e eficientes. Durante anos, a empresa comprou patentes, fez testes e até montou um motor de 2 rotores no chassi de um John Deere 2950. No papel, a ideia parecia brilhante, mais potência em menos espaço. Mas a realidade foi cruel. Os motores rotativos tinham um ponto fraco. Era quase impossível manter as câmaras de combustão totalmente seladas. Sob as exigências da agricultura, isso significava vazamentos, baixa durabilidade e reparos constantes. E havia um problema ainda pior. O consumo de combustível era muito maior do que o esperado.
Numa época em que os agricultores contavam cada centavo, isso era inaceitável. Em 1991, a Deere fechou definitivamente sua divisão de motores rotativos e vendeu toda a pesquisa. Nenhum trator Wankel chegou a um cliente. Mesmo assim, o projeto não foi um fracasso total. Ele ajudou a empresa a aprimorar seus motores e provou algo muito claro. A Deere estava disposta a desafiar todas as regras, mesmo que isso significasse apostar em uma tecnologia que o mundo agrícola ainda não podia aceitar. Número 7. IHT 340, 1961, ficção científica sobre rodas. Em 1961, a International Harvester já era conhecida por sua inovação. Mas com o HT 340, ela ultrapassou qualquer limite. À primeira vista, não parecia um trator. Com sua carroceria baixa de fibra de vidro e design elegante, mais parecia um protótipo de feira tecnológica do que uma máquina para arar a terra. O segredo estava sob o capô, um motor de turbina a gás ultraleve conectado a uma transmissão hidrostática, que permitia acelerar sem embreagem, apenas com um pedal. Algo que hoje vemos em sistemas CVT modernos. Mas em 1961 era pura magia. O motor, desenvolvido por uma subsidiária aeronáutica, pesava apenas 27 quilos e podia atingir 57.000 rotações por minuto. Para um fazendeiro dos anos 60, era como ouvir o rugido de um foguete no meio do campo. Mas, como tantas ideias visionárias, ele colidiu com a realidade. A turbina consumia combustível em excesso, a transmissão era caríssima e os agricultores não tinham dinheiro nem paciência para lidar com máquinas tão delicadas. Apenas 2 unidades foram construídas, e logo o projeto foi arquivado. Mesmo assim, o legado foi imenso. A experiência obtida com o HT 340 permitiu a I lançar, em 1967, o primeiro trator comercial com transmissão hidrostática. Em outras palavras, o que nos anos 60 parecia ficção científica acabou se tornando parte da agricultura moderna. Número 6. Case 1470 Traction King, 1971, o gigante rígido que tropeçou. Em 1971, a empresa Case apresentou o 1470 Traction King, um trator enorme com tração nas 4 rodas que prometia superar todos os concorrentes. Ao contrário dos modelos articulados da época, este mantinha um chassi rígido, mas com uma potência descomunal, ultrapassando os 200 cavalos de força. Seu estilo futurista, cabine elevada e motor turboalimentado o faziam parecer uma besta pronta para conquistar qualquer campo. A Case o vendeu como o futuro da maquinaria agrícola. Mas o futuro não chegou. O sistema de direção mostrou-se problemático e sujeito a desgaste. O raio de giro era péssimo em campos pequenos e, para piorar, a transmissão apresentava falhas sob uso intenso. Os agricultores que esperavam uma máquina indestrutível encontraram um trator caro e cheio de defeitos. A concorrência, com seus modelos articulados mais flexíveis e confiáveis, acabou vencendo a batalha. O Traction King passou de promessa revolucionária a um lembrete do que acontece quando um projeto fica meio caminho entre inovação e praticidade. Número 5. Minneapolis Moline Jetstar, 1962, um trator com coração de jato. Em 1962, enquanto a concorrência tentava aperfeiçoar motores a diesel maiores e mais resistentes, a Minneapolis Moline decidiu olhar para cima, literalmente, para os céus. Sua aposta foi o Jetstar Prototype, um trator movido por uma turbina a jato. O design parecia saído de um laboratório de aviação, carroceria aerodinâmica, controles simplificados e um motor que prometia potência leve com menos peças móveis do que um diesel comum. Para os engenheiros, era o salto rumo à agricultura futurista. Nada de engrenagens pesadas nem motores barulhentos, apenas o assobio limpo de uma turbina pronta para o trabalho. Na teoria, a ideia era brilhante. Na prática, foi um desastre. As turbinas eram vorazes consumidoras de combustível, tanto que qualquer economia em manutenção evaporava em poucas horas de uso. Para um fazendeiro preocupado com cada dólar gasto em diesel, aquilo era simplesmente insustentável. Além disso, havia outro problema. As turbinas exigiam conhecimentos especializados para reparos. Não bastava o mecânico local e um jogo de chaves, era preciso um técnico treinado como os da aviação. Isso as tornava impraticáveis, caras e fora do alcance da maioria. O Jetstar ficou em alguns poucos protótipos e nunca chegou ao mercado. Mas sua existência deixou um recado claro. A agricultura estava disposta a olhar até para a indústria aeronáutica em busca de inovação. Número 4. Seiger Série 1, 1969, o monstro articulado.
Em 1969, em uma pequena oficina em Dakota do Norte, os irmãos Seiger construíram algo que mudaria para sempre a história dos tratores. A Série 1, uma fera articulada que se dobrava ao meio como uma dobradiça. Enquanto os outros fabricantes insistiam em chassis rígidos, a Seiger apostou em um design completamente novo, e funcionou. A articulação dava maniabilidade surpreendente para seu tamanho, distribuía melhor o peso e permitia trabalhar com implementos gigantes. Com motores de até 300 cavalos de força, era uma máquina que parecia vinda do futuro. O problema é que ela realmente era do futuro. Em 1969, a maioria das fazendas ainda era familiar, com áreas pequenas. Para esses agricultores, um trator tão grande e caro era intimidante. Além disso, o manuseio da articulação era complicado, e as peças nem sempre estavam disponíveis. O mercado não estava pronto. Mas a Série 1 abriu o caminho, mostrou que o futuro da agricultura em larga escala seria articulado e com tração nas 4 rodas. Décadas depois, essa ideia se tornaria o padrão da indústria. Na época, a Série 1 foi um fracasso comercial, mas também uma visão adiantada que mudou para sempre o rumo da maquinaria agrícola. Número 3. White Field Boss 4210, 1975, ficção científica sobre rodas. Em 1975, a White Farm Equipment apresentou um trator que parecia saído diretamente de um filme futurista, o Field Boss 4210. Com design quadrado e afiado, capô inclinado e uma cabine enorme, contrastava fortemente com os tratores arredondados da época. Sob o capô, escondia um motor Caterpillar V8 com mais de 210 cavalos de força. Mas a White não queria vender apenas potência, queria vender modernidade. A cabine era espaçosa, tinha melhor visibilidade, ar-condicionado e um interior mais parecido com um carro de luxo do que com um trator. O problema é que a agricultura dos anos 70 não estava pronta para tanto futurismo. O motor ganhou fama de pouco confiável sob carga pesada, a manutenção era cara e, pior ainda, muitos agricultores viam o design com desconfiança, parecia estranho demais. Somando-se a isso os problemas financeiros da empresa, o Field Boss nunca alcançou o sucesso que prometia. Mesmo assim, deixou sua marca. Antecipou os designs quadrados que dominariam os anos 80 e mostrou que até os tratores podiam aspirar a ser máquinas elegantes. Número 2. Massey Ferguson Série 1500, 1978. Grande demais para o seu tempo. Em 1978, a Massey Ferguson decidiu bater na mesa. A empresa queria entrar de vez no mercado norte-americano de tratores gigantes, e fez isso com a Série 1500. Esses monstros, como o MF 1505, eram equipados com motores Detroit Diesel V8, capazes de gerar até 270 cavalos de força. Eram enormes, modernos e articulados. O objetivo era claro: substituir vários tratores menores e aumentar a eficiência nas fazendas de grande escala. No papel, parecia o futuro inevitável da agricultura. Mas, mais uma vez, a realidade foi implacável. Os motores V8 se mostraram pouco confiáveis sob cargas pesadas, e o consumo de combustível era absurdo, justamente numa época em que os preços do petróleo disparavam. Além disso, a manutenção era cara e complexa, muito mais exigente do que a de um diesel convencional. O golpe final veio da economia. A Massey Ferguson enfrentava sérios problemas financeiros, e os agricultores não estavam em posição de arriscar tanto dinheiro em um trator tão caro. O resultado: as vendas foram decepcionantes, e a Série 1500 entrou para a história como um gigante que nunca encontrou seu lugar. Ainda assim, deixou uma lição clara: a agricultura do futuro precisaria de potência massiva. E embora a Massey tenha chegado cedo demais, outros fabricantes acabaram seguindo o mesmo caminho. Número 1. Versatile 145, 1970. O acessível à frente de seu tempo. Em 1970, a canadense Versatile apresentou o 145, um trator articulado com tração nas 4 rodas, mas, desta vez, projetado para ser acessível e produzido em massa. Não era tão monstruoso quanto a Série 1 da Seiger, mas continuava sendo radical. Compacto, prático e com a capacidade de puxar implementos maiores do que qualquer trator convencional da época. Além disso, graças à articulação, podia cobrir mais terreno com menos compactação do solo. Na teoria, era a máquina perfeita para modernizar as fazendas. Na prática, muitos agricultores ainda desconfiavam da articulação, era algo novo demais. Além disso,
A Versatile não possuía a rede de distribuidores e mecânicos das gigantes como John Deere ou International Harvester, o que limitava a confiança dos compradores. O 145 vendeu pouco, mas foi o início de algo muito maior. Na década seguinte, a Versatile se tornaria referência em tratores de tração nas 4 rodas. O 145 foi um fracasso, sim, mas também foi o primeiro passo para o domínio da marca nas lavouras de grande escala. Conclusão: visionários antes do tempo. O que vimos não foram simples protótipos, mas visões de futuro que se adiantaram décadas ao seu tempo. De turbinas rugindo como jatos a tratores que respiravam hidrogênio, essas máquinas pareciam destinadas a revolucionar a agricultura, mas não estavam preparadas para a realidade do campo. Cada um desses projetos fracassou por motivos diferentes: custo, complexidade, falta de confiança ou simplesmente porque os agricultores ainda não estavam prontos. No entanto, todos deixaram algo para trás: ideias, tecnologias e lições que continuam vivas nos tratores modernos. Hoje, quando vemos máquinas elétricas, articuladas ou com transmissões avançadas, é impossível não lembrar daqueles pioneiros que ousaram tentar muito antes de o mercado estar preparado. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei para continuarmos trazendo mais histórias como esta. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Desejo a você um ótimo dia. Até a próxima!